gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui no código do 007, você que tem a mente aberta para o Evangelho, você que quer estudar, você que quer um bate-papo descontraído, extraindo os códigos poderosos da Bíblia. Seja bem-vindo aqui no código 007. Você que nessa noite, nessa madrugada, nessa manhã ou nesse dia, eu não sei qual o horário que você vai estar nos assistindo, abra o seu coração e se entregue ao Espírito Santo de Deus. Entre nessa sala que a gente chamamos a Sala do Kairos e seja bem-vindo. Queremos a sua presença aqui para que viemos entrar no Kairos e desfrutar da presença de Deus. Você vai ver que quando você estiver aqui nessa sala, o tempo ele vai passar e você não vai perceber, porque você vai estar no seu lugar natural. Aqui é onde você alinha seu corpo, alma e espírito. Aqui é onde você vai engrandecendo o seu espírito e fortalecendo com a palavra de Deus. Então, seja bem-vindo. E você que quer participar dessa sala, na descrição desse vídeo tem um link que você clica nele e cai para o Instagram. No Instagram tem a bio, lá vai estar outro link para você cair para o Telegram e ali lá vão estar uma galera, hoje eu acho quase umas 120 pessoas, se eu não me engano. E aí todo dia, de segunda a sexta, nós colocamos o link aqui para você entrar para essa sala. Então seja bem-vindo. Hoje nós vamos estar lendo Efésios capítulo 6. Nós vamos estar finalizando. Será que a gente consegue finalizar hoje, Ângela? Acho que sim, né? Hoje acho que a gente consegue. E eu vou dar um pano de fundo de novo, né? Como diz o Bruno, hoje nós temos o código do livro todo, mas a gente vai fazer um resumão do primeiro até esse. Então, Mas bora. assim, bora. E hoje nós estamos aqui com participação especial da Valdenice, o Pedro Henrique, a Beatriz, a Paula, que estava de férias, voltou agora, né, Paula? De férias. E pilotando a nave está a Ângela Rosa. Ela está pilotando, mas quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Beleza? Então vamos lá, Ângela, é com você. Pode orar? Ou vamos ter uma oração em italiano? E aí, Val, o que você me diz? Abre aí, Val, o microfone. Vamos Você não pode dizer nunca não, né? Ô, Pai. Oração em italiano. Ô, Padre Santo. Que legal, vai. Padre, siamo qui, Signore, davanti a te e veniamo, Padre, nel nome di tuo Figlio amato, Gesù Cristo. E questa, per me è una mattina, Signore, per i vari posti, no? Abbiamo orari diversi. Que em questo momento, Signore, que tu possa unir-se a nós, Signore, e portare in questo momento la tua porzione, Signore, che tu hai già preparato per ognuno di noi. Padre, nel nome di Gesù Cristo vogliamo presentare la lista della preghiera, Signore, che sappiamo, Signore, che in questo momento ognuno di quelli che hanno scritto, Signore, deposita in te la fiducia, la speranza, Padre, e l'amore, Signore, per continuare a affrontare ogni situazione che loro stanno passando. Padre, visita ogni casa, Signore, porta, Signore, la tua benedizione, porta la cura, porta la provvisione, Signore, di ogni cosa che loro hanno bisogno. Signore, e che possiamo anche oggi ricevere una porzione nuova del tuo Santo Spirito, che tu possa rivelare, Signore, quello che tu hai per noi, e per quello che ascolteranno questo audio, questo video, che tu possa trasformare, che sia uma parola di trasformazione nella vita di ognuno di noi. Noi ti ringraziamo nel nome del nostro Yeshua, nostro Gesù Cristo. Alleluia e amém. Amém. In the name of Jesus. Amen. Amen. In nome di Jesus. In the name of Jesus. Amen. Manda, Signore, la porzione nuova, un nuovo... Uma
porção A nova. nova porção nova. Cada dia o Senhor nos dá. Hoje eu ouvi uma música nova, quer dizer, nova, é uma música já antiga, mas falando do Espírito Santo, da Laura Sogueles. Que linda, que linda, que linda. E hoje eu estava cantando ela. Eu cada dia tenho uma música, né? Eu também. Eu Cada dia acordo... uma música. E hoje foi essa da Laura Sogueles, falando do Espírito Santo, que nós desejamos, né? Nós desejamos a direção, a unção, e a do que Moel fala assim, vem Espírito, desce como fogo. Sim, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Hoje na live, eu vou falar para vocês aqui ao vivo, eu vou pedir para a Ariana cantar um louvor que está no meu coração. É aqueles louvores, sabe os corinhos antigos? Gente, eu não vou... Ela sabe eu vou mandar para ela, para ela tocar, e se ela não sabe, eu sei que não. Todo mundo sabe, gente. É os corinhos que fez a nossa conversão lá nos anos 90. Ela toca um monte de corinhos antigos. E Ai, amor, hoje eu mandei para ela que eu quero ouvir por ela a um outro na fornalha. Há um outro na fornalha, andando junto a ti. Esse eu não sei. Não Essa também nunca ouvi, não. Preciso ser lembrado. Esse eu não sei, Ângela, manda para mim. Eu vou pôr lá no grupo, depois é linda, gente. É um outro na fornalha, falando do Daniel, dos amigos de Daniel. Do Daniel, sim. É muito lindo, porque fala, você não está sozinho na fornalha, mesmo que a fornalha esteja ardendo, há um outro junto a ti. Aleluia, já me veio emoção, porque... Mandei para ela hoje, eu falei, Ariana, eu quero ouvir na tua voz. Da fornalha eu só lembro. Sadraque, Mesaque, Abednego, entraram na fornalha e não tiveram medo. Ai, Sadraque. Essa você conhece, né? Essa você conhece, porque ela... Eu lembro um pouquinho dela. Essa é lá da Universal do Reino de... Era lá do R.R. Soares, do pastor R. O Valnice, ela vai tocar na sua live? Vai tocar, ué, por que não? Você entrou no dia que ela tocou, que ela estava comigo lá na praia? Não, eu fiquei mais tão... Depois eu vi, né? Eu assisti. Paula, você consegue ler? Claro. Você consegue ler os 6? Faz tempo que eu tô com saudade de te ouvir ler. Eu também, era a sua voz. A Bia também canta, hein, gente? Eu já vi ela cantando. Ai, que linda! Gente, eu amo... Então, eu vou começar. É o 6, né? 6, né? Isso. Filhos e pais. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Escravos e seus donos. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor, que está no céu, o qual trata a todos igualmente. A armadura do cristão.
Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem, como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim. A fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixadora a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Saudações finais. Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu estou enviando a vocês para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor, com fé. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Amém. 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 Nossa oração, né, Paula? É a nossa oração. Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe toda a sua família também, Amém. todos aqueles que estão passando por tantas situações difíceis. Nós temos vivido tempos difíceis, né? E nós vemos que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais a gente vê essa luta se intensificando, mais a gente precisa estar firmado nessa palavra e nessa promessa, né? Eu gosto muito dessa versão, eu gosto muito quando você lê, e por isso que eu quis tanto Efésios, né? Eu falei que João mostra para gente quem é Jesus, o que ele veio, o ministério, o Cordeiro de Deus que veio para realmente tirar o pecado do mundo. Ele tira o pecado, mas quando ele ora, em João 17, ele fala, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas peço que os livre do mal. Então, a gente vai continuar vivendo no mundo. Então, a oração de Jesus por nós é que o Senhor nos livre do mal, ou do dia mal, né? O dia mal, né, que ele fala, porque a gente vive no mundo, o mundo ainda é caído, o mundo jaz no maligno, como diz a
a palavra, né? E jaz, às vezes a gente esquece que jaz quer dizer morte, né? É o jazigo, né? Quando a gente fala aqui jaz tal pessoa, é o túmulo. É como se o mundo todo estivesse morto no maligno. Porque Cristo morreu por todos, mas nem todos creram. A gente vai falar sobre isso hoje, quando a gente vai falar da armadura. Então, às vezes a gente vê tantas pessoas queridas. Hoje eu fiquei sabendo de um amigo também, que faleceu, acho que ele não tem 30 anos. A filha dele está fazendo 1 mês hoje. Ele sonhou tanto em ser pai, e aí a filhinha dele fazendo 1 mês hoje, e ele faleceu. Eu ainda não sei nem direito o porquê, como, porque eu não consegui notícias, mas a gente vê, são situações, era cristão, ama a Deus, então, mesmo assim, a gente não está isento, porque a gente ainda está no mundo. Então, enquanto estamos no mundo, temos que nos achegar debaixo do sangue de Jesus, porque é só Ele que nos livra. E Efésios, ele começa, eu vou só fazer um pano de fundo para a gente chegar aqui no 6 com toda a base. Então, ele começa, é que eu não tenho como fazer com a mão aqui, mas ele começa de cima para baixo, né? A gente faz assim, né? Mas é como se eu quisesse fazer ao contrário. Como que é aí, Alex? Ele vem de cima para baixo, porque é Deus vindo ao nosso encontro. Que começa falando, bendito seja o Pai de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, ele começa vindo de Deus para nós. Ele começa vindo do Kairos para nós, né? E a gente vê que ele vai falando que em Deus nós temos, ele nos predestinou, ele nos chamou, ele quer nele, e nele, em Jesus, nós temos a redenção, o perdão, que é remissão. Aí depois ele fala da graça, ele já ratificou. Tudo isso nos revelou o mistério da sua vontade. O mistério da sua vontade é a obra de Cristo. Cristo foi revelado na plenitude dos tempos, como Paulo diz. Então a gente vê que é sempre Deus vindo ao encontro do homem, desde o Éden. Adão, onde estás? Ele não perguntou a Adão o que você fez. Ele falou, Adão, onde estás? E desde o Éden, Deus vem procurando o homem. Porque Deus vem em direção ao homem, mas o homem tem que querer. O homem tem que responder a esse chamado. Adão respondeu, estou aqui, tive medo do Senhor. E se escondeu, né, de Deus. E as pessoas ainda estão tendo medo de Deus e se escondendo. Então, nós precisamos responder corretamente, nós temos que ir em direção a Deus. Se ele tivesse falado, Senhor, eu fiz algo errado, eu fiz o que o Senhor falou que não era para fazer. Quantas vezes um filho chega para você, pai, eu errei, mãe, eu errei, e me perdoa. Ou, olha, eu fiz caca, não era para fazer. E o amor do pai é redobrado, mas Adão não. Foi a primeira transferência de responsabilidade que a gente viu, né? Primeiro o vitimismo nasceu lá no Éden. E a gente vê que foi uma transferência de responsabilidade. Sempre a responsabilidade do outro, né? Adão, não, Deus, foi a esposa, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, por que você fez? Não, foi a serpente, não fui eu. Então, sempre a responsabilidade era do outro. E a gente vê que Paulo, em Efésios, ele faz um tratado aqui na igreja. Ele começa falando, Deus vindo ao nosso encontro, de novo em Cristo, nos amou, nos predestinou. Aí no 11, lá nele também fomos escolhidos, predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com os propósitos da sua vontade.
no 11 e 12 que eu estou lendo agora, com o objetivo de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós falamos muito que nós somos para o louvor da glória, que tudo que Deus fez e faz é para o louvor da sua glória. A gente falou muito do louvor da glória de Deus, que as nossas vidas, que tudo que acontece, que tudo que a gente faz, vive, Cristo, é para o louvor da glória de Deus. E aí a gente vê que Paulo, aí depois ele agradece, aí ele fala onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais, espirituais, à direita de Deus Pai, em Cristo e com Cristo, ainda em espírito, porque ainda nosso corpo está aqui, mas espiritualmente falando, é lá que nosso espírito já está, é de lá que nós oramos com a autoridade, porque Cristo está acima de todo principado, toda potestade, fala que está embaixo do pé dele. E aí depois ele fala, embaixo do pé, aí ele fala da igreja, ele fala que ele concedeu todo esse poder. No final, estou só fazendo um resumo, agora eu estou lá no final do 1. E todo esse poder ele deu à igreja, que é o seu corpo. Aí nós falamos bastante que igreja não é a organização, que é um organismo vivo, que é o corpo de Cristo. Nem todo mundo que está numa organização é igreja. Mas, sim, é importante estarmos em algum lugar. É importante nós estarmos reunidos, porque aqui cada um é uma partezinha. Quando nos reunimos aqui, somos parte desse corpo, porque aqui cada um tem uma função, cada um é uma parte. Então, somos parte desse corpo que é inteiro, que é pleno. Então, aí depois no 2, ele continua falando dessa posição, que Cristo ressuscitou, está à direita de Deus, que já está sentado, e por intermédio dele nós recebemos essa graça. Aí depois ele continua a nova humanidade em Cristo, nós recebemos uma nova natureza. Agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam distantes foram aproximados mediante o seu sangue, lá no 2,13. Ele é a nossa paz. Então, aí no 15 ele fala, ele anulou a lei e os mandamentos expressos em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. 16, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Olha que palavra comprida. Então, nele nós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Aí depois ele fala, nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas. Nele todo edifício é bem ajustado, crescido. Então, ele vai dando um corpo para isso. Ele começou falando de Deus, mostrando quem nós somos agora, nele. Aí o 3, ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou aqui prisioneiro. Lembra que eu falei que Paulo estava em Roma, preso no pretório, acorrentado a 2 soldados. A guarda pretoriana era a guarda mais nobre que tinha. E Paulo ali aproveitou e falava. Ele não tinha a liberdade de ir e vir, mas Paulo, preso, era mais livre do que os soldados que guardavam ele. Isso é maravilhoso. E aí ele fala da dispensação da graça. Ele começa a falar da dispensação da graça, que por revelação ele recebeu, significando, depois ele fala no 6, significando que por intermédio do evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo. Quem são esses não-judeus, herdeiros e co-herdeiros? Olha aqui, somos nós, aqueles que em Cristo fomos agregados a esse corpo. Então, em Cristo,
Olha, ele continua falando. Ele continua falando de Deus vindo em Cristo, qual é a nossa posição. Aí depois lá no 3:10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja é o organismo, nós, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo, nosso Senhor. Gente, através da igreja, através de pessoas que são imperfeitas, mas que têm o perfeito habitando em si. Então, o perfeito está em nós. Então, através do perfeito... eu vou conhecer essa esposa hoje. Que legal. Boa noite, prazer. E... que eu tô com fone, ela não tá ouvindo. Ah, tá, mas fala oi para ela aí por nós. Mandou oi para você. Então, a gente vê que Paulo vai descrevendo isso. Então, mediante a igreja, mediante nós, a multiforme sabedoria de Deus é revelada. Por quê? Nós somos um pedacinho. Cada um de nós reflete um pedaço. Então, quando nós estamos juntos, nós refletimos um Deus maravilhoso, bondoso. Quando a gente entende isso, não tem competição, não tem ego, não tem aquilo, não, porque cada um faz de um jeito, porque cada um tem que representar a sua parte. Então, cada um vai vivendo a sua partezinha, aqui a gente se completa, porque ninguém é melhor que ninguém, nós somos parte do mesmo corpo. Nós somos parte desse mesmo corpo, isso é lindo. E Paulo vai revelando, olha, agora vocês pertencem a esse corpo. E aí depois ele fala, tem as orações de Paulo, eu amo as orações de Paulo em Efésios, e ele fala para que a gente tenha o espírito de revelação, de sabedoria, para que os olhos do nosso entendimento, do nosso coração sejam abertos, para que a gente entenda. Ele fala de alma. Paulo fala muito claro, né, das 3 esferas, né, Alex? Paulo fala das 3 esferas o tempo todo. E aí ele continua aqui falando, depois estou lá no final quase do 3, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundamentados, aonde? Em amor, vos seja possível a união com todos os santos. Então, olha o vínculo, o que traz a união entre todos os santos? O amor. O meu, não, é o dele em mim e através de mim. O meu é imperfeito. Mas quando eu entendo o quanto eu sou amada por ele, o amor dele vai ser em mim e eu vou conseguir, através de mim, amar o outro. Então, não tem competição. Entender o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos com toda a plenitude de Deus. Eu gosto muito do 3:20, porque aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Nós falamos bastante desse poder que age em nós. O que é esse poder que age em nós? É o Espírito, é o Dunamis. Quando fala desse poder, é Dunamis, é o poder da dinamite, é um poder... A gente viu que é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Gente, olha que poder que habita em nós, nós estamos selados. No 1:14 fala que nós recebemos o selo do Espírito, como penhor. Penhor é quando você vai lá e penhora, mas depois você vai ter que pagar para resgatar aquilo. Então, Jesus já pagou. É sobrenatural, é lindo. E ele faz infinitamente mais. E a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações. É maravilhoso. Aí vem o 4, que aí começa a mudar um pouquinho o tom, porque ele começa o 4 com portanto. Resultado de tudo que a gente viu até agora, tem uma dobradiça falando portanto. Então,
Opa! Então, tudo que você já ouviu, agora tem um portanto, agora você vai ver que muda o ângulo. Ele veio de cima para baixo, agora ele vai vir, ó, eu tinha aqui, agora ele vai começar aqui. Ele vai começar no horizontal, relacionamento horizontal. Tá difícil fazer aí, né, Alex? Não deu, não deu. Não deu. Mas imagina que isso aqui seja de cima para baixo e agora ele vai fazer aqui. Agora ele vai fazer aqui. Porque primeiro vem de Deus para nós, depois Cristo e agora vai vir aqui. Então ele fala, portanto, eu suplico que vocês andem de modo digno com o chamado que vocês receberam. Qual o chamado? O chamado para salvação. Anda de acordo com ele, porque vocês tiveram um chamado tão lindo. Então agora vocês vão andar de acordo com tudo isso que Paulo já explicou antes. Ele já explicou do 1 ao 3. Então agora, portanto, andem de modo digno do chamado de vocês, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros. Eu lembro que esse dia a gente parou para falar um pouquinho. O que é suportar? Não é aguentar, né, Alex? O que é suportar, Alex? É carregar o outro, é emprestar o ombro, é ajudar. Dar o ombrinho para o outro, é dar suporte. Suportar, no sentido de dar o suporte, não é suportar de aguentar, de tolerar. Está muito longe disso. Imagina um soldado. Paulo está falando numa linguagem de soldados. Ele está lá no pretório. Então, imagina que ele está falando, olha, suportai. Se alguém se ferir na batalha, alguém tiver ou não estiver em condição de andar, dá o ombro, dá o suporte, suportem uns aos outros em amor. Ele já começou a falar que o vínculo de tudo é o amor. Então, ele continua falando aí para que vocês mantenham a unidade no Espírito Santo, no vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Depois ele continua. Vocês foram chamados que é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Depois ele começa a falar dos dons que foram dados aos homens. Para que são esses dons? Para que cada um, exercendo a sua função, o seu chamado, o corpo bem ajustado cresce. Até quando? Até quando a gente atingir a maturidade, não ser levado de um lado para o outro como vento de doutrinas. É como se fosse um barco jogado de um lado para o outro sem estabilidade. Não, mas até que a gente atinja a maturidade. Então, eu não posso atingir a maturidade sozinha, vocês perceberam? Que eu só vou atingir a maturidade quando eu conseguir conviver aqui, em comunhão, uns com os outros, aprender a dar o suporte, aprender a amar. Eu preciso do dom, do talento do outro para ser edificada. Eu preciso, sim, como o Provérbios fala, que o ferro que afia o ferro, um amigo afia o outro. Então, aqui a gente é afiado, aqui a gente é esticado. Um ambiente maior, um ambiente de igreja, como organização, aqui a gente está como um organismo, porque aqui cada um está porque quer. Ninguém tem o compromisso de estar aqui. A gente está por amor, porque a gente ama estar. Então, a gente vê que aí ele começa a falar que ele distribuiu os dons para que a gente cresça e atinja a maturidade. E aí eu gosto demais do 17 em diante, porque ele fala da autorresponsabilidade. Agora que vocês entenderam tudo isso, então vocês entenderam que vocês não são mais como vocês eram. Vocês receberam uma nova natureza. Então, as coisas velhas não condizem mais com a nova natureza. Então, não é para a gente viver mais com o empedrecimento da nossa mente, embrutecimento da nossa mente, no nosso modo de pensar. O que é isso? Alienação. Não
dá mais para viver alienados às coisas de Deus. Então, ele ensina, olha, joga fora as coisas velhas, joga fora aquela natureza velha que você tinha, que não condiz mais com a nova. E aí você muda a sua forma de pensar através da palavra e se reveste do novo. Guarda essa palavra, se reveste do novo, porque vestir e renovar é responsabilidade nossa. Então, autorresponsabilidade aqui declarada. E ele começa a exemplificar isso. Ele fala, se você roubava, roube mais. Agora vai trabalhar para você ter como ajudar outros ainda. Não só para você, mas para ajudar outros. Se você se ira, não deixa o sol se pôr sobre sua ira. Não dorme com ela. Perdoa rápido. Não adianta você guardar. Quando você fica com a falta do perdão, a angústia, a amargura, é você tomar veneno achando que o outro vai morrer. Então não adianta. Se você se irar, vai lá e se reconcilia, libera perdão rápido. Aí ele continua falando depois, se você mentia, não minta mais. Fale a verdade um com o outro. Se você usava a sua boca de maneira errada para agredir, para xingar, agora usa a sua boca para edificar a vida do outro, para trazer edificação. Aí ele continua falando, e depois lá no 29 ele fala, não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para edificação de acordo. Por quê? Ele dá a deixa, o porquê de tudo isso, porque não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês fostes selados para o dia da redenção. Então, vocês já têm o Espírito Santo, vocês já têm a nova natureza, ele já está aí. Então, viver assim, você viver de maneira... O velho homem entristece o Espírito Santo. Então, ele não vai sair de você, mas ele vai ficar entristecido. E aí depois ele fala, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Não é você querer ou não querer perdoar. Não é você querer, não senti que eu tenho que perdoar. Não, o padrão é Deus nos perdoando em Cristo. É 1 João 4,10 que eu amo. Então, esse é o padrão. Aí a gente continua. Não terminou aqui ainda não, tá? Só começou. Ele só começou a dar as bases. Ali do que ele vai falar. Aí a gente vai no 5, que ele começa assim, caminhando no amor fraternal. Sede meus imitadores, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, quem também nos amou e se entregou por nós, como uma oferta e sacrifício de aroma suave. Então, entre vós não deve nem haver menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Santos são separados com um propósito. Nós vimos desde lá no começo que Deus nos separou nele, antes da fundação do mundo. Mas quando nós recebemos a palavra, cremos em Jesus, cremos na obra, na redenção da cruz, na obra consumada da cruz, nós receberemos o selo do Espírito Santo. Aí ele vem no desenrolar. Então ele vem falando, olha, isso nem deve haver no meio de vocês. Aí ele estabelece um padrão, ele começa pela instituição mais importante que existe. Ele falou que nós somos a igreja, organismo, mas depois ele começa pela família, pelo casamento. Ele simboliza Cristo e a igreja, com marido e esposa. Esse é um relacionamento maravilhoso. E ele fala que nesse relacionamento há um mistério grandioso. Cristo e a igreja é um mistério grandioso. Porque ele ensina
as posições. Gente, ninguém está falando de a submissão. Vamos entender essa palavra também, antes que alguém já fale assim, ah, Ângela falando de submissão. Submissão é uma missão comum. É a mesma coisa do... Lembra que Paulo está falando uma linguagem de exército. Ele está preso na guarda pretoriana, a guarda top da época. Ele falou suportando-vos uns aos outros. Dá o suporte. Agora ele fala submissão. A missão foi dada, mas nós temos uma submissão. Nós temos uma missão juntas. Não é uma missão menor, mas é uma missão que também faz parte da missão principal, que é a edificação da igreja. Lembra do corpo? Então, é só ir para o dicionário e ver o que é submissão. Submissão foi muito mal interpretado, porque fala que submissão é capacho. Nunca foi isso. Jesus foi a pessoa que mais tratou bem as mulheres, que mais incluiu mulheres e crianças que eram totalmente excluídas da época. Até hoje, em Israel, tem lugares que mulheres não entram, não participam. Lembra que quando tinha o templo, mulheres não podiam entrar. No máximo, elas ficavam no átrio. Jesus incluiu as mulheres. Então, acredite, essa submissão não é ser capacho, mas é ter uma submissão. É uma missão em conjunto, mas cada um exercendo uma submissão. Porque a missão principal é o reino. Nós temos uma missão principal, é a glória de Deus. Lembra quanto nós falamos da glória de Deus? Para que a glória de Deus seja vista em nós e através de nós. Então, os dois têm essa missão em conjunto. Aí, o marido tem uma submissão e a esposa tem uma submissão, mas nós nos submetemos ao marido como a Cristo, como a igreja se submete a Cristo. Agora, é fácil submeter a Cristo, que morreu, que deu a sua vida por nós. Gente, agora eu vou falar um pouquinho da mulher. Que mulher não vai ter uma submissão a um marido que ame como Cristo amou a igreja? E que marido que não vai amar a esposa, que o respeite como respeita a Cristo? Então, nosso padrão não é o mundo, não é Hollywood. Para de olhar para Hollywood e achar que aquilo lá é o padrão. Nosso padrão é Cristo, nosso padrão é esse. É um padrão de amor doador. Ele deu a vida dele para nos ter com ele. Ele nos amou tanto que ele deu a vida dele, entregou. Ninguém matou Jesus, ninguém entregou, assassinaram Jesus. Jesus entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida. Isso porque eu só estou no resumo, hein? E aí ele dá esse padrão. Ele dá esse padrão lindo. E ele começa agora falando família. Ele começou a falar do marido e da esposa. E aí ele lá no 32, no 5:32, deixa eu achar aqui, 5:32. Esse é um mistério grandioso, refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a igreja. E a gente falou na sexta-feira que nós tomamos a ceia na sexta-feira, que essa é a boda que a gente está esperando, as bodas do Cordeiro, onde nós vamos ter esse casamento que vai ser no céu. Portanto, cada um amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. E aí a gente entrou no 6, agora está descendo os relacionamentos. Hollywood não é italiano, não. Aqui na Itália não é. Ai, gente. É isso. Mas assim, primeiro é o casal, depois vem filhos. Filhos, obedeçam. Não obedeçam de qualquer jeito, mas obedeçam como ao Senhor.
Porque se cada um entender o seu papel nesse relacionamento perfeito, a gente vai viver, vai estar pronto para viver a armadura. Calma lá, que eu vou chegar lá. Estou só no resumo. Então, o filho começa aqui, começa no filho. E engraçado que ele usa duas palavras, obediência, filhos, obedeçam a vossos pais, porquanto isso é justo. Depois ele fala em honra. São duas coisas diferentes. Você pode obedecer sem honrar. Obediência é ação. Honra é atitude do coração. Então, você pode obedecer sem honrar. Pensa quantas vezes vocês obedeceram aos seus pais porque obedeceram. Gente, eu lembro que eu fui uma criança assim, bem assim, arteira. Eu obedecia, ou às vezes eu não obedecia, mas eu obedecia para não apanhar, mas não porque eu concordava. Então, isso era uma obediência sem honra. Entendeu a diferença de obediência e honra? Então, eu posso ter uma ação, uma obediência, sem uma atitude de coração de honra. Então, aqui ele está falando, filhos, obedeçam, mas honra. Então, a atitude do seu coração tem que ser de honra ao seu pai. Porque este é o primeiro mandamento com promessa. Gente, ainda a gente obedece, honra e tem promessa. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Para quando é essa promessa mesmo? É para o céu? Sobre a terra. Aí depois sim vem um adendo aos pais. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Não irritem os seus filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. A disciplina na Bíblia, eu já falei isso acho que uma outra vez lá atrás, que disciplina na Bíblia é baliza. É um balizador. O que é a baliza? O Alex entende bem aí de carro. Baliza é o que nos dá limite seguro. Porque se você não tiver um limite, uma faixa ali, você pode parar de qualquer jeito. Mas se você tem uma baliza, você tem um limite seguro para andar. Então, os pais, não vai descontar raiva nos filhos, mas eles vão ensinar os filhos de acordo com a baliza da palavra, os limites seguros da palavra. Então, não é descontar raiva, não é irritar. Às vezes, os pais se irritam com outras coisas e descontam nos filhos. Não é isso. Aí, depois, ele vai para um outro nível de relacionamento. Ele vai para os escravos. Escravos, vocês não mudaram vocês não deixaram de ser escravos humanamente falando. Vocês deixaram de ser espiritualmente falando. Agora, espiritualmente falando, vocês fazem parte da mesma igreja. Eles iam na mesma igreja. Escravos e senhores, eles iam na mesma igreja. Eram irmãos em Cristo. Mas, no plano natural, corpo, ele continuava sendo escravo. Então, eles tinham a tendência a confundir isso. Não, agora a gente é irmão em Cristo. Se é irmão em Cristo, obedeça muito mais com honra. Honra, atitude de coração. Então, obedeçam com honra. Ele fala com temor e sinceridade de coração. Porque agora você pertence a Cristo. Então, você não vai fazer isso porque ele é seu patrão, mas você vai fazer isso por causa de Cristo. Então, quando você tem um patrão que também, ou é seu irmão da igreja, ou não, ou é seu irmão em Cristo, tem uma tendência de folgar, de confundir as coisas, não posso chamar atenção, você pisa em ovos. Eu estou falando porque, assim, já teve funcionários, assim, e você tem que pisar em ovos, você não pode falar porque, é irmão em Cristo. Gente, não é assim.
você continua sendo funcionário. E você tem que, se você é irmão em Cristo, você tem que entender que você tem que ser ainda mais exemplar que os outros. E não mais folgado que os outros, porque você é irmão. Então, porque você é irmão, você tem um Deus acima de você, então você tem que fazer com muito mais honra. Porque você tem que ser muito mais exemplar do que os outros. Porque você não está fazendo para o seu patrão, porque primeiro você serve a Cristo, a Deus. Porque você visa, lembra que a gente falou desde o começo que eu viso a glória de Deus. Então, Deus é glorificado através da minha atitude, sinceridade de coração. Eu estou indo, querem falar alguma coisa? Podem falar, eu estou indo aqui. Manda bala, continua. Para ver se eu consigo chegar na armadura, né? Isso. E aí, mas como Cristo, mas como servos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Vocês nunca servem, a gente nunca está debaixo de um governo humano, de uma autoridade humana. Eu sei quem é a autoridade na minha vida. Então, eu sei para quem eu faço. Por mais que eu faça para um patrão, humanamente falando, eu sei que no final eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para que Ele seja glorificado, para a glória dEle. Isso é maravilhoso. E aí depois lá no 8 ele fala, certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa, por todo o bem que tiver feito, não pelo mal, tá? Pelo bem que tiver feito. Então, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com os vossos servos, abandone as ameaças, pois tende conhecimento de que o mesmo Senhor deles é o seu Senhor, também agora, que está no céu. Então, não faz diferença entre pessoas. Ele é seu servo, sim, mas ele é também o seu irmão em Cristo. Ele também deve ser honrado. Então, mas primeiro falou sempre dos filhos, depois para os pais, primeiro dos escravos, depois para os senhores. Porque a tendência de confundir é sempre do filho, é sempre do servo. E ele começa tratando assim. E é lindo, porque ele fala, olha, se tudo isso aqui tiver bem ajustado, lá no 4, ele fala que se tudo isso estiver bem ajustado, a gente vai crescer, porque isso tudo é o que ajusta o corpo, porque a gente está falando de um corpo bem ajustado, por juntas e medulas, ele cresce. E nós precisamos desse corpo bem ajustado, por juntas e medulas, para a gente enfrentar agora. A gente veio de cima para baixo, a gente falou daqui, agora a gente vai falar de novo, não daqui para Deus, mas daqui para o inimigo, porque nós ainda vivemos aqui, ainda tem uma batalha, ainda existe uma batalha que Jesus falou lá no 1, que ele foi colocado acima de todo principado, potestade, de todo poder que se domina. Agora, a gente viu Deus em relação a nós, onde nós estamos em Cristo, como nós precisamos de todas essas juntas, todas essas partes do corpo bem ajustadas, para que a gente possa enfrentar a batalha. Senão, se a gente não tiver com tudo isso muito bem ajustado, tem uma batalha aí. E a armadura está disponível para todos nós, mas é como se a roupa estivesse aqui do meu lado. Eu vou usá-la se eu quiser. Eu vou usá-la quando eu entender que eu preciso de cada uma delas, porque eu entendi tudo que veio para trás. E olha como Paulo dá essa estruturação, essa base para chegar aqui. Olha, vocês precisam de tudo isso aqui muito ajustado, porque existe uma batalha que é real, um mundo espiritual que é real, é mais real do que o físico que a gente vê. Então, o mundo espiritual, a batalha é real. Então, aí ele começa, depois ele continua aqui, e ele vai lá para o 10. Eu já estou no 10, tá? Estou conseguindo esse resumo?
Deu para Tá sim. ficar claro? Ô, Angela, deixa eu só uma coisa que você falou aí que deixa muito claro, que é o seguinte, ó. Quando você falou de pai e filho, senhor e servo, percebe que há uma sequência de maturidade aí? Uhum. Então, Começa lá do casal, né? Do marido e da esposa. então para você não se perder na batalha e para você receber aquilo que é seu e Sim. usufruir. Lembra da herança? É para quem é adulto, os Maturidade. filhos. Então, está muito claro nessa parte aqui, quando você fala, para não confundam. Maturidade, está muito claro isso aqui se falando. Pode continuar, só isso que eu ia... Ele vai estruturando tudo, porque ele fala que o corpo bem ajustado, por todas as juntas e medulas, cresce até atingir a estatura de maturidade, para não ser mais jogado de um lado para o outro, como criança. Criança não herda. Ou criança herda, mas não desfruta. Não desfruta, Não desfruta. A criança vai herdar, mas não vai desfrutar. E a gente quer desfrutar, né? Então, com a certeza. gente tem uma batalha a travar. Então, na verdade, se a gente estiver ciente, a gente já vai enfrentar essa batalha de uma posição de vencedor. Se a gente não tiver ciente de tudo isso e não estiver ajustado em tudo isso, a gente já está na batalha tomando pancada de todo lado sem saber por quê, de onde vem, como vem. E quando você vê, você se levanta atordoado, criança sendo jogada de um lado para o outro, na hora de crescer. Verdade. Então, vamos lá. Tá vendo? Eu consegui fazer um resumão, chegar aqui. No 10, aí ele começa assim, concluindo. Então, agora vem a conclusão de tudo que ele falou. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, não é na sua força, não é na minha força, é na força do Senhor. Bem ajustado, cada um exercendo a sua função. Então, ó, atitude aqui, isso é um imperativo, tá? Imperativo no português é ordem. Revesti-vos. Se revistam. É imperativo que está aí. Se revistam de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada é visível? Armadilha é visível? Então, A não ser que você esteja claro, né? a não ser que você esteja bem revestido da armadura, né? Exatamente. Para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tudo que nos envolve, tudo isso que a gente vê. Então, é aqui para a gente ficar firme. A gente precisa estar firmes em tudo isso, sabendo aonde nós estamos, quem nós somos, tudo que já foi nos concedido. E ele fala: revistam-se. É uma atitude nossa de se revestir. Então, para que a gente possa resistir, porque a luta é real, só que ela não é contra seres humanos. Então, não adianta você lutar contra pessoas. Não tem. É o que age nas pessoas. Gente, tira os olhos das pessoas. Toda pessoa Seja maduro. Cresça. Maduro, cresça. Porque o que a gente precisa de maturidade. O que a gente mais tem aprendido em autoconhecimento e tudo, e eu tenho aprendido, eu fiz vários cursos, estou fazendo neurociência, agora estou fazendo Corpo Explica, e a gente vê que
Tudo isso explica para a gente o quê? Me faz ter mais maturidade, enxergar que todo mundo tem uma história. Ninguém age assim porque todo mundo tem uma história. Tem gente que tem um coração mau, sim. A Bíblia fala que Deus fez vasos para honra e vasos para desonra. Então, a gente tem que saber que tem gente que tem um coração mau, sim. Mas quando a gente vê uma pessoa, a gente vai tentar entender, vai tentar falar. Sempre a nossa atitude vai ser de amor, amar como Cristo nos amou. E aí ele continua depois lá. Por esse motivo, olha, vai pegando essas dobradiças que o português também nos dá. Por esse motivo, vestir toda a armadura. Vocês vistam de novo, aí a gente vê imperativo. Vistam toda a armadura de Deus, a fim de que vocês possam resistir firmemente no dia mau. Gente, o dia mau, a gente começou falando do dia mau. A gente começou falando, nós estamos vivendo dias maus. Como resistir? Como permanecer firme nos dias maus? Se revestindo da armadura e sabendo quem nós somos, exercendo o nosso papel, batalhando desse lugar. E havendo batalhado até o final, permanecer inabalável, que não se abala facilmente, sem retroceder. O que é retroceder? Voltar atrás. Então, para que a gente possa chegar lá no final, inabalável. Inabalável o quê? Nossa emoção? Não, nossa fé. A gente inteiro, inabalável e sem retroceder. Porque tem um outro versículo que fala que o Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Aquele que colocou a mão no arado, não olha para trás. Então, é sempre olhar para frente. Paulo fala, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que diante de mim estão. Então, não existe retroceder. Aí ele continua falando lá, estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura. É o cinto, em volta da cintura, vestindo, trazendo em volta da cintura. A gente vê que o trazer em volta da cintura é o cinto, é o que dá sustentação à roupa, à armadura. A armadura precisava do cinto, porque senão ela ficava solta, jogando de um lado para o outro. Então, ele começa falando que ajusta tudo. Ele vai ajustar a cintura, é o cingir a cintura, é o nosso ser, é segundo a palavra. E depois ele continua, a couraça da justiça. O que é a justiça, gente? O que é justiça? Vamos lá. É ser justo, é aquele que pratica a justiça. Mas o que é a justiça aqui que ele está falando? Fala Lembra aí. que o Espírito Santo falou que, quando Jesus fala que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É dessa justiça. Sim. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu venci o maligno. E do juízo. Da justiça, ele morreu, ele ressuscitou. E do juízo, ele já venceu. O inimigo já foi vencido. Então, é essa justiça que ele está falando que a gente precisa se revestir. Da couraça da justiça. Justiça é Cristo na cruz. É a obra consumada de Cristo. A morte não deteve. A morte não deteve Jesus na cruz. Ele morreu não, ele entregou a sua vida. Ele falou, tetelestai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado, está terminado. Eu entrego o meu espírito a ti. Só que a justiça foi feita por Deus. E 1 Coríntios, deixa eu ver se é 1 ou 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21 fala que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Justiça de Deus hoje é Cristo. Justiça de Deus hoje andando no mundo. O Bruno. Justiça de Deus andando no mundo, nós. Então, nós precisamos andar conscientes, sabendo de quem nós somos em Cristo e do que Cristo fez na cruz por nós. Gente,
A cruz foi um grande tribunal de Deus. A justiça de Deus foi feita na cruz. O preço do pecado foi pago. É como se ele tivesse batido o martelo. Está consumado. A justiça foi feita. Foi pago. Aí também Colossenses fala que Jesus rasgou o escrito de dívida que pesava sobre nós. Justiça. Tudo isso é justiça. Então, isso precisa estar vestindo a couraça. Couraça protege peito, protege aqui, ó, as entranhas, o centro da vida. Então, é essa justiça que protege a couraça. Aquela couraça do soldado protegia de entrar flecha, espada nas entranhas. Porque se entrasse na entranha, eles morriam. Órgãos principais. Órgãos principais, as entranhas, o coisa. Se atingisse uma espada, uma flecha, morria. Não tinha tudo isso que a gente tem hoje. Então, ele está falando aqui, calçando os pés com a proteção do evangelho. Os nossos pés têm que estar calçados. O soldado não pode ficar com os pés descalços. O soldado, ele tinha que ter os pés calçados, porque ele anda em terrenos totalmente diferentes, ele vai pisar em lugares muito diferentes. E para a gente pisar, lembra lá que a gente vai pisar escorpiões, serpentes e todo mal? Hoje eu li essa palavra de Lucas 10, 19 em diante, ou até 21 ali. Ele fala, eu vi Satanás caindo do céu. Jesus falando isso, não foi ninguém. Eu vi Satanás caindo do céu. E eu lhes dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do inimigo. E nada te causará mal, nada te causará dano. No meu nome, no nome de Jesus. Então, é esse evangelho. Evangelho é boas notícias sobre Cristo. Isso quer dizer evangelho. Então, são essas boas notícias de Cristo que tem que estar sobre as nossas vidas, protegendo os nossos pés, para a gente poder andar em qualquer lugar. Se a gente não tiver as boas notícias do Evangelho, o Evangelho calçando os nossos pés, nos protegendo, a gente não vai conseguir andar em qualquer terreno. Então, vai ser aquele assim, não vai ali, não vai lá, não vai aqui. Cuidado com isso. Não, meu pé está protegido. Eu tenho a mensagem do Evangelho, eu tenho a mensagem das boas novas, eu posso ir em qualquer terreno, em qualquer situação. Meu pé está protegido. Vocês estão acompanhando aqui o que Paulo está falando? Lembra que ele está preso com soldados de elite. Ele sabe o que ele está falando. Soldados romanos eram os soldados mais bem preparados da época. Imagina o do pretório. E o escudo. Olha que interessante, ele vai falar de um escudo. Lembra que eu dei um spoiler alguns dias atrás, Alex? Lembro, sim, que o Bruno falou, até cortou. Falou, para. O Ado faz falta aí. Para. O escudo é a arma de defesa. Nossa única arma de defesa aqui, a gente vai de escudo, é a fé. O que é fé? É o firme fundamento, é a convicção. É certeza, né? Certeza. Resumindo, é certeza. É a certeza, é a convicção. E a palavra pistes, que é a fé no original, quer dizer tomar por certo o que está escrito. Se você tem, você tem isso aqui na sua mão, você tem promessa, toma por certo o que está escrito. Porque isso é fé. Tomar por certo o que está escrito. Eles tinham só o Pentateuco, mas 2 Coríntios 1:20, Paulo fala, todas quantas promessas há em Deus, tem em Cristo o sim e por meio dele o amém. Então, duas testemunhas, o sim e o amém. Você tem em Cristo o sim e o amém para todas as promessas da palavra. Então, eu tenho que tomar por certo o que está escrito.
Pedro não andou sobre as águas. Eu sei que eu sempre causo polêmica com isso, né? Pedro andou sobre a palavra de Cristo. Ele esperou Cristo falar. Ele era pescador, ele não saiu do barco. Ele só pisou na água quando Cristo falou, vem. E ele foi. E aí mesmo quando ele afundou, ele falou, Senhor, socorre-me. Pedro era pescador. Ele não ia morrer afogado. Por que ele falou, Pedro, Senhor, socorre-me? Porque ele sabia que o Senhor ia tirar ele de lá. E Jesus prontamente estendeu as mãos e eles voltaram andando sobre as águas para o barco. Só Pedro teve coragem de andar sobre a palavra. Nenhum outro andou. Então, fé é isso. É andar sobre a palavra de Cristo. A palavra a gente já tem. Fé é a firme convicção do que está escrito. E aí ele dá a certeza ao nosso coração, que aí a gente chama de palavra rema, que é aquilo que Deus fala conosco, mas nunca vai fugir do seu logos, nunca vai fugir da palavra. Porque o verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo é Cristo. Cristo é a ação de Deus. Haja luz e houve luz. Lá em Gênesis 1:3. Olha eu para Gênesis. Fazia tempo que eu não citava Gênesis. Verdade, hein? Fazia tempo que eu não citava Gênesis. Olha eu citando Gênesis. Haja e houve. Eu amo essa palavra porque é o raia. Raia vem à existência. O que vem à existência? Palavra. E quem que era essa palavra que estava lá que trouxe a existência? Jesus. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Abba. Sem eles, lá em João, a gente leu João 1:3, sem ele, nada do que foi feito seria feito. Então, a gente precisa de Jesus, a gente precisa da palavra, a gente precisa da convicção de que aquilo que foi liberado é para nós. Isso é fé. Então, quando as coisas estão acontecendo, que estão complicadas, se eu olhar para a tempestade, como Pedro olhou a funda, mas você pode pedir, Senhor, socorre-me, e ele te tira dessa tempestade. E aí você tem a autoridade para andar pela palavra. Isso é fé, é convicção. Não, eu tenho uma palavra, eu vou andar por ela. E a palavra diz que mesmo que eu morra nesse mundo, porque Lucas, ele fala que eu não devo temer aqueles que podem matar o corpo, mas que não podem fazer nada com a minha alma. Mas eu tenho que temer, sim, aquele que, se matar o meu corpo, também pode mandar a minha alma para o inferno, ou não. O meu espírito, né? Ele fala exatamente dessa separação. Então, a quem que eu devo temer? Aonde que eu tenho que depositar a minha fé? Fé, crer, é ter uma forte, uma firme convicção. Tem dias que a gente está mais tristinho, mais abaladinho, mas eu tenho que declarar aquilo que é verdade, aquilo que eu creio. Quantos dias eu tive que fazer declarações? Eu tenho uma declaração de 43 pontos de quem eu sou em Cristo. Eu já postei lá no grupo, se vocês ainda não baixaram, ou se você aí está ouvindo, quiser, cai para dentro do grupo, que está lá, disponível para quem quiser. 43 pontos de quem eu sou. Eu precisei declarar isso muito tempo, todos os dias, até isso virar verdade para mim. Então, hoje eu não preciso mais daquela declaração, porque ela já é verdade em mim. Ela já é o meu escudo. Ela já é o meu escudo, porque quando a seta vem inflamada do maligno, eu paro com a fé. Você está dizendo que eu sou isso, mas eu sei que eu não sou. Você não é capaz, você não presta. Olha o mundo, tem tanta gente morrendo, está tudo tanto difícil. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que os meus dias já estão contados. Salmo 139. Antes que um deles existisse. E quem tem o direito à minha vida não é o maligno, é Deus. A minha vida está debaixo do sangue precioso de Jesus Cristo. O umbral da porta, lá o sangue do cordeiro que protegeu
os primogênitos na saída do Egito, não interessava quem estava dentro da casa, interessava o sangue na porta. Hoje eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida. Não quer dizer que eu sou perfeita, quer dizer que eu tenho o sangue de Jesus na minha vida. Ele me faz perfeita. Então, eu apago as setas inflamadas do maligno pelo escudo da fé. Então, eu só estou citando aqui versículos e trechos para que vocês possam se basear também e ter fé nisso. E aí depois ele continua, né? Igualmente, usai o capacete da salvação. O que vai proteger a sua mente? O que protege o capacete? A mente, seus pensamentos, aquilo que você pensa, aquilo que você está alimentando. Então, se você está ouvindo notícia demais, se você está acompanhando... Às vezes as pessoas vêm falar de notícias, às vezes minha mãe fala, eu ouvi não sei o quê. Não quero ouvir. Eu falo assim, por quê? Do que você está alimentando a sua mente? Eu falo, eu estou me alimentando das verdades da palavra de Deus, eu estou estudando, eu estou procurando. Ângela, você é alienada? Não. Olha, eu sou muito bem informada. Eu acompanho muitas notícias. O Alex está aí para dizer. Verdade. Eu sou muito antenada, eu sei o que está acontecendo na geopolítica do mundo. Eu sou muito antenada. A geopolítica, mas eu vou falar de uma situação global, eu não vou falar da situação local. Eu vou falar de um panorama de que é um mundo que está aguardando Jesus voltar. Então, eu vou falar para você de coisas muito mais profundas. Agora, não vem falar de notícia de TV, de não sei o quê, que eu vou falar assim, não quero ouvir. De verdade, eu vou falar para você, não quero ouvir. E não é porque eu sou alienada quanto a informações locais. Eu sigo o jornal dos Estados Unidos, da Inglaterra, de fora do país, eu acompanho um monte de coisas, mas eu acompanho notícias e de diversas fontes, eu não fico com uma só. A única fonte segura para mim é a palavra de Deus. O resto eu ouço tudo e retenho o que é bom. Por quê? Eu já sei o final. Você quer saber o final? Eu já sei o final. O Alex sabe, a Val sabe, a Paula sabe, a Bia, o Pedro, todo mundo aqui sabe qual é o final. Eu já li Apocalipse. Eu já sei o final. Eu já sei quem venceu. Eu já sei quem é o vencedor. Eu já sei que eu luto e estou do lado daquele que venceu. Então, simples assim. Simples, vamos avançando. Vamos avançando. E aí, nós temos uma única arma de ataque. Qual que é? Lá no 17, eu tenho uma única arma de ataque. A espada do Espírito, que é a... Palavra de Deus. Ela está com letra maiúscula aí na sua Bíblia, Alex? Tá. Então, quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus. Jesus é um nome sobre todo nome. Ele lembra lá que em João, por isso que é tão importante a gente ter estudado João antes. Porque Jesus fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado em mim. Então, o nome de Jesus, Lucas 10, 19, ele fala, é no nome de Jesus. Não adianta ir no seu, não adianta eu ir no meu nome, mas eu vou no nome de Jesus, e eu dou comando, sim, no reino espiritual, porque eu estou assentada com Cristo nas regiões celestiais. Então, Cristo está aqui, o inimigo está aqui, nós estamos aqui, vamos dizer assim. Se eu lutar na minha força humana, eu estou aqui, eu já perdi. Agora, se eu lutar na força de Jesus, eu estou aqui, eu já venci. Eu estou aqui. Lá em Efésios 1, a gente já viu isso, que a gente está tudo muito acima de todo principado, potestade, de todo poder que domina. Ele falou no 1. Paulo já falou no 1. Deus em relação a nós estamos aqui com Cristo. Então, eu estou lutando daqui espiritualmente falando. Então, a espada
é a palavra liberada. Eu preciso liberar, eu preciso abrir a minha boca. Por quê? Aí a gente vai para a física quântica, aí a gente vai para o poder da palavra, mas tudo isso está na Bíblia. Há poder de vida e morte na língua. Provérbios 18, 20 a 21. Tudo que foi feito, tudo que existe foi feito do que não existia, pela palavra de Deus, que é Cristo. A gente vê que tudo é palavra. Então nós temos uma espada que é muito afiada. Ela pode edificar, mas ela pode matar. Então use bem a sua língua, use bem a sua boca. Orai, aí ele fala que como a gente mantém tudo isso? Como que eu mantenho tudo isso? Como que eu me revisto dessa armadura? Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, em toda humildade, com insistência. Não parem de orar, não desistem de orar. Ângela, a posição de orar, eu sou ajoelhada no meu quarto, eu oro o dia todo, eu converso com Deus o dia todo. Eu estou sempre ligada, estou sempre conversando, estou sempre pedindo. Então, a posição é importante, sim, mas eu estou em espírito, ligada com Deus o tempo todo. Eu amo dirigir conversando com Deus. Gente, eu já tive tantas respostas dirigindo eu com Deus, porque eu falo assim, eu não estou sozinha. Ele está sempre dando, eu brinco que no banco do lado, mas na verdade ele está em mim. Eu amo dirigir. É apenas para direcionar a palavra, né? Mas você falando aí de posição, Ângela, tem os detalhes da posição, né? Lembra? Você liga no seu cérebro o ponto de Deus, lembra? Você liga quando você faz isso, quando você olha para cima e quando você ajoelha. Você liga o ponto de Deus. Deus já deixou tudo em você preparado para essa conexão. E aí a gente vai pela posição da vitória. Que quem vive mais tem essa posição, porque a posição da vitória até cego faz, sem nunca ter visto. Mas quando eles vencem, quando eles correm, eles fazem. A primeira celebração é vitória. Conexão. Conexão. Mão para cima, mão para o alto, rendição. Então, eu não consigo ficar muito tempo nela, porque meus ombros doem, mas às vezes eu faço assim e tudo bem. É a posição. Olhando para cima já também Posição. já Eu amo olhar para o céu, amo. Eu sou apaixonada pelo céu, porque eu sou apaixonada pelo meu Criador. Então, eu olho para cima, eu entro em conexão. Às vezes eu tô aqui, eu falo, pai. Às vezes eu tô aqui e só falo. É lindo. Meu papai é lindo. E a gente nem falou da contemplação do pôr do sol, né? Nem falou, oh, nossa, hoje eu fiz meus stories lá, eu faço sempre, eu sou apaixonada a contemplar, contemplação, a contemplação de você reconhecer quem é o Criador. Esses dias eu postei um stories da minha florzinha, gente, ela é desse tamanhinho, ela é uma florzinha que ela gruda em árvore, quase um parasitinha, mas eu pus no chão, eu peguei na praia e trouxe. Ela dá uma florzinha cor-de-rosa e dentro dessa florzinha ela solta umas florzinhas roxas. É uma delicadeza. Aí eu converso com minhas flores, eu converso com o pai, eu falo, pai, quanta delicadeza, quanta criatividade. Olha quantas cores. Se o senhor foi tão detalhista em fazer a natureza, quanto mais a mim. Como o senhor cuida do passarinho, como diz a tua palavra, quanto o senhor cuida de mim. Então, eu estou orando. O tempo todo eu estou orando. Isso é oração. Oração é conversa. É conversar com o Pai, é se render a Ele. Mas tem um momento da oração, da entrega. E tendo em mente, vigia. Ó, ele usa imperativo aqui o tempo todo. Vigiai com toda perseverança na oração. Então, não é para desistir, não é para voltar atrás, mas é para ter perseverança na oração por todos os santos. Esse é o 18 que você está lendo? Estou lá no 18 já, estou indo para o final já. Aí ele fala, aí no seu fala de pensamento, como que é que você falou? Lê de novo, só para mim. Vou ler o 18 inteiro, beleza. Então.
orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiar isso aí. com Essa é a palavra. esperança na oração por todos os santos. Então, mente, a gente tem que pôr na mente tudo isso. É claro que nós somos um ser trino. O espírito está pronto. A alma está sendo santificada. Isso aqui é autorresponsabilidade, é nossa. É o que Paulo falou lá é o R, é o D, despir. Dispa lá do velho homem. Renove a sua mente pela palavra. E se revista do novo. Então, eu tenho DRR. Quando você fala de autorresponsabilidade, às vezes a pessoa confunde. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, mas nós temos o livre-arbítrio. Então, tipo assim, ele é soberano, mas nós que precisamos dar o primeiro passo. Nós que precisamos... Aí entra a autorresponsabilidade. Sim, é nós. Ele veio em relação, começou de cima para baixo, é ele que veio para nós. Agora, ele mostrou quem a gente já é nele, o que ele fez por nós, tudo isso. Aí ele começa a falar, olha, diante disso, o que você vai fazer? Diante de tudo isso que o Pai já fez, o que você vai fazer? A pessoa, às vezes, ela confunde a soberania de Deus com o que você tem que fazer. Porque fala assim, Deus sabe todas as coisas. Sim, mas a parte sua é você que tem que fazer, e não ele. Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez. Ele já veio ao teu encontro, ele já deu Jesus, ele já fez. Agora, o que eu chamo de autorresponsabilidade é a resposta que você dá. Qual é a resposta que você vai dar para o convite que Deus já fez? Boa nova. Evangelho é boa notícia. A boa notícia é Cristo. Ele já fez. Jesus já veio. Qual é a sua resposta a essa boa nova? É isso que eu chamo de autorresponsabilidade. É o que Paulo fala. Agora, você já tem o Espírito Santo, que você já creu, que você já tem ele selado em você, não viva mais como você vivia antes, como aqueles que não creem em Deus, no embrutecimento, no empedrecimento da sua mente. Agora vocês têm que tirar o que era velho, renovar a sua mente e se revestir do novo. O que é se revestir do novo? É a nova prática. Porque se eu tirar o velho e não pôr nada no lugar, aí a gente fala que a gente tem feito muito isso, né? Na parte do autoconhecimento. Se eu tiro uma prática, um hábito ruim, eu tenho que pôr um hábito bom no lugar. Eu ia falar isso agora. Se eu tiro um hábito ruim, eu vou ter que pôr um hábito bom no lugar. Se eu tomar refrigerante, se eu comia pizza, se eu bebia, eu vou ter que pôr uma outra coisa saudável no lugar. Não adianta só parar. Eu tenho que parar e pôr uma coisa saudável. Eu mostrei minha quantidade de vitamina aqui para eles. Então, eu não tomo refrigerante, eu não tomo nada adoçado. Eu não gosto, mas eu tirei lá atrás. E o que eu decidi? Pôr uma coisa saudável no lugar. Eu não fiquei sem comer. Então, não é simplesmente para. Entenderam? Porque assim... Uma troca. Para de comer porcaria. Para de comer fast food. Para de comer lanche. Parei, e daí? Agora você tem que entender que isso faz mal para você. Você tem que entender que um copo de refrigerante tem o pH 2, é extremamente ácido. Eu também sei falar sobre parte de saúde, porque é uma área que eu gosto. Então, ele tem um pH extremamente ácido. Um copo de refrigerante, se você for ver, o meu é água com limão, ó. Aí você vai ver um copo de refrigerante, isso aqui é açúcar. Aí você vai se conscientizar, isso é renovar a sua mente, você vai se conscientizar que aquilo lá é uma porcaria. E que não dá para você viver mais com aquilo. E aí eu vou adquirir novos hábitos, porque eu aprendi que isso é ruim. Então, eu aprendi que a água com limão é alcalina. Então, ela faz bem para mim.
Então, eu tirei, referi, vamos dizer assim, entendi que não era bom e pus uma coisa boa no lugar. Isso é o DRR, só que acontece aqui. Na mente. E é tanto que o pessoal... Aí é onde entra a religiosidade nas igrejas, né? Às vezes, a pessoa ela está na igreja e ela está pedindo vamos dizer assim, um exemplo, ela está pedindo uma bênção. E eu sempre falo, a bênção, ela já está pronta. Deus, ele não prepara a bênção para você, mas prepara você para a bênção. Então, por exemplo, existe um cargo que você almeja, que você deseja, e você pede a Deus esse cargo. Só que, se você parar para ver, Deus já te deu esse cargo. O que você precisa fazer é se preparar para ele, se capacitar para ele, que Deus vai, na sua soberania, dar oportunidade para te encaixar. Quando? Quando você estiver capacitado. Então, é onde existe a religiosidade que muita gente ele confunde isso daí. Aí é onde a pessoa precisa estar madura, ela quer as coisas, mas não faz nada. Quer que só venha daqui, ó. É só a primeira parte, a pessoa só quer a primeira parte. Mas esquece que tem aqui, ó. A Paula escreveu aqui, o poder da decisão é só nosso, ninguém pode fazer por nós. Então, eu sempre uso o assunto dieta, tudo assim, para mim é igual fazer regime, gente. Todo mundo sabe o que precisa, todo mundo sabe o que faz mal. Quando que vai emagrecer? Quando a pessoa decide. Enquanto a pessoa não decide, não adianta eu decidir pela pessoa. Eu posso ensinar, eu posso falar, eu posso mostrar. A decisão é pessoal. O que vai entrar na sua boca é decisão sua. Aí é onde eu falo da soberania de Deus. Tá vendo como que é? É isso aí. A pessoa, ela quer emagrecer. Ela fala, Deus vai me ajudar. Tá, e o que você está fazendo? O que você faz? É engraçado, é muito importante a gente falar sobre isso. O horário já está passando aqui, mas eu vou só... A gente não pode esquecer que nós somos um ser trino, igual Deus é trino. Deus é Deus Pai, Deus Espírito e Jesus, o Filho. Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito, nós precisamos crer. Quando nós cremos, nós realmente reconhecemos e convidamos Jesus para morar aqui. O espírito é salvo. O espírito está pronto. E aí as pessoas, a religiosidade, muitas pessoas, como o Alex falou, ficam assim, gente, eu já aceitei Jesus, eu já sou salvo, e agora Deus tem que fazer tudo. Gente, você ainda tem uma alma que vive num corpo. Isso aqui não foi automático como aqui. Aqui é assim. Se Jesus voltar agora, se você morrer, você é salvo. Mas a gente está falando de uma alma, de uma memória, desde que você foi concebido até hoje, maus hábitos e memórias que estão aí que precisa ser santificada. É isso que Paulo está falando em Efésios 4. Ele está falando dessa alma, que não é para a gente viver mais como a gente vivia antes, no empedrecimento, ele fala pedra, no embrutecimento da nossa alma, da nossa forma de pensar. Então, quanto mais nós tiramos o velho, revestimos a nossa mente, aprendemos e tomamos decisão, mais aí que nós passamos pelo processo que chama santificação, que aí essa alma vai se aproximando do nosso espírito. Eu tenho que fazer assim, porque meus dedos não comandam, né? Então, ela vai chegando perto mais do espírito. Só que ainda tem uma carne, eu tenho uma natureza que quer comer doce, sim, que ama um lanche, sim, ama uma pizza, mas que eu tenho que decidir e pôr ela em sujeição, sabendo falar assim, não, isso não te faz bem, não é agora, não é a hora. É como você fala para uma criança, deixa a criança escolher o que ela quer. A gente falou da criança que precisa amadurecer,
Alex, deixa seu filho escolher o que ele quer só para comer. Como que vai ser? Só Batata porcaria, né? batata frita e refrigerante. Só. Ele pode comer só isso? Não, tem que amadurecer. E quando a gente amadurece, a gente diz para o nosso corpo: olha, isso não te faz bem. E a gente põe esse corpo aqui em sujeição. Então, isso parte de uma decisão aqui, ó. E aí esse corpo vai sendo também santificado, mas ele vai ser transformado só quando Jesus voltar. Então, a gente continua com a natureza. A gente tem uma nova natureza habitando numa velha, habitando num corpo que ainda não foi transformado. Gente, ninguém é santo de corpo, todo mundo ainda tem desejo mal, todo mundo tem, só que ele está em sujeição. Fala assim, mas você não tem vontade de pecar, você não se ira. Não, sim, a gente tem, o corpo está aqui, mas ele está em sujeição. Por quê? Eu não sou mais criança para fazer o que eu quero, para fazer birra em qualquer lugar. Criança quer fazer birra. E qual que é a obrigação do pai? É dar limite. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, nossa mente vai ser o nosso que vai ditar para o nosso corpo: para de birra, não é hora, você não vai comer isso agora, você não vai fazer isso agora. Você está com vontade de voar no pescoço da outra pessoa porque ela fez uma coisa muito ruim, você não vai. Então, guarda, não, você pode até se irar, mas perdoa rápido, porque se você, a ira, a falta de perdão é você tomar o veneno achando que o outro vai morrer. Então, aí isso aqui vai dizer para o nosso corpo, fala assim, ó, para, não é hora de birra, libera perdão. Porque a gente, no fundo, a gente é como criança. Olha para uma criança que a gente tem muita atitude, mas Paulo fala que a gente precisa amadurecer, para que a gente não seja levado de um lado para o outro. A gente precisa crescer. É muito forte, né? Muito demais, e é muito profundo. E é por isso que eu falo para você que está nos assistindo. Aqui você vai alinhar as 3 esferas para você viver em plenitude no espírito, no corpo e na alma. A Paula colocou aí alguma coisa aí, ó. Somos responsáveis em dar nosso significado às nossas vidas. Para isso, tem que deixar o que é velho bem para trás, como Paulo fala, não olhar para trás, não retroceder, porque senão a gente vai voltar a querer ter coisa de criança. A gente vai voltar a querer ter atitude de criança. Eu amo chocolate, mas eu não como só chocolate, eu como outras coisas. Eu tenho que comer o que é saudável, eu tenho que tomar minha aguinha com limão, ó, que tá aqui. Então, a bebida mais gostosa. Eu aprendi a gostar, porque eu entendi que ela me faz bem. Mas não é a bebida mais gostosa. Então, é deixar o leitinho para trás e crescer, comer comida. E aí depois ele continua, lá no 19, para a gente já ir para o final, o poder da mensagem, orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja concedido o poder da mensagem. Gente, essa é a minha oração, é meu pedido. Ora por mim. A gente tem que orar um pelos outros, para que, quando a gente falar, quando a gente abrir a nossa boca, seja concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, sem temor, sem medo, eu possa revelar o mistério do Evangelho, que é Cristo. Gente, isso eu tenho pedido muito para Deus, me dá ousadia em todas as situações. Aqui, eu já entrei no começo, quem me viu no começo aqui, eu cheguei chegando, porque falava uma coisa, eu falava, gente, não é isso que eu vejo pela Bíblia. Aí depois eu vi que foi mudando, até o amor pela igreja mudou, o amor pela palavra, o estudo da palavra, né, Alex? Da Val, Lembra do drive que eu falei? Por alguns traumas, por algumas experiências não legais, enfim, foi instalado esses drive, até pelo meio de economia de energia do próprio cérebro. Então, o que acontece? Não parava para analisar com clareza, enfim.
E aí era a resposta rápida. E aí você economizava energia e se livrava daquilo que prejudicou de alguma maneira. Só que aí, o que acontece? Quando você chegou, que você começou a abrir mais um leque, pôr o pessoal para pensar, para analisar, esse drive ele foi mudado. Por quê? Porque houve clareza. Eu vejo dessa maneira. Pode continuar. E assim, Deus me deu o destemor. Mas por quê? Por que eu caí de paraquedas aqui? Por que eu caí de paraquedas aqui? Quem que trouxe mais um pedacinho do corpo? Pai, a honra não é minha, não, é para a glória dele. Então, cada um tem a sua função. Ai, Val, nós estamos terminando aqui também. Vai, querida, um bom dia, que Deus abençoe você aí. Bom Mais dia, Val. tarde tem live da Val, não percam. E até, Val. Então, que a gente possa ver. Quando a gente vê, por quê? A honra é minha? A honra tem que ser dele. Porque eu só revelo ele. Porque se for para mim, tá errado. Então, eu tenho que só revelar o Pai. É só ele que tem que ser glorificado. Mas porque cada um aqui tem uma função. Eu creio que essa foi a minha, né, nesse momento. Porque Deus me deu um destemor para falar destemidamente do Evangelho. Destemidamente. Eu tenho muito pedido para ele isso. Destemor. Eu não tenho que temer pessoas. Ah, porque isso, porque eu sei. Eu amo falar da palavra. Independente desculpa, se você vai gostar ou não. Se você que está ouvindo não gostar, procura na Bíblia, porque tudo que eu falo está lá. Se você não gostar do que eu estou falando, você tem o direito. Mas eu sou muito pronta também a ouvir, a aprender. E eu amo quando me questionam e como faz pergunta, porque quando eu não sei a resposta, eu falo assim, vou estudar. Então, eu aqui no código, eu sou esticada, porque tem gente, o Léo, que fala de um amor lindo, de uma forma linda, tem o Alex, que sempre está falando das 3 esferas, trazendo conhecimento de livros, a Val da Itália, a Paula, que fala a Bia com os dedinhos de fogo, aí a gente tem o Bruno, que traz a ideia da cultura, a gente vê que cada um contribui, eu estou aprendendo. Então, eu vejo que a minha contribuição é essa, eu falo com paixão da palavra de Deus, eu falo com paixão da igreja, não organização só, mas um organismo vivo. Eu faço parte de uma igreja que eu amo, essa camiseta é de lá. Don't follow, depois eu mostro para vocês, don't follow the influencers, follow Jesus. Não siga os influencers, mas siga Jesus. Então, assim, eu amo estar lá, eu amo estar na igreja física também, mas porque eles entenderam que antes de ser uma igreja física, nós somos um organismo vivo. E aí, Paulo, no 20, ele fala, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. O que é embaixador? O significado das palavras, ó. O que é embaixador? Qual que é o papel do embaixador? Toma conta da embaixada? Eu sempre cito a embaixada dos Estados Unidos em São Paulo. A embaixada dos Estados Unidos em São Paulo é os Estados Unidos em São Paulo. Você entra na embaixada, as leis que regem aquela embaixada é a dos Estados Unidos, não é a do Brasil. É um pedacinho de lá aqui, né? O que é ser embaixador do reino? Território. Tem um território de lá aqui. Aqui. Tem um território de lá aqui. Olha o Bruno. Olha o Bruno. Toda vez que você faz isso agora, eu lembro do Bruno. Ele faz muita falta. Nós somos os representantes. Nós somos a embaixada e, ao mesmo tempo, os embaixadores. Representamos o reino a que pertencemos. Ao mesmo tempo que nós somos a embaixada, nós somos embaixadores. Nós somos o pedaço do céu
na terra e nós somos os representantes. As leis que nos regem não são da terra mais. Nós somos cidadãos dos céus, isso é forte demais. Eu tenho uma outra lei, eu tenho um outro reino, eu tenho um outro governo sobre a minha vida. Eu vivo ainda aqui, mas eu tenho um outro governo sobre a minha vida. Isso é poderoso. E Paulo entendeu tanto isso que ele fala, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Ele estava preso em correntes, mas ele não estava nem aí para a corrente, porque ele não pertence a esse reino que prendeu ele em correntes. Ele sabia que ele estava ali representando o outro reino. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, essa é a minha oração, que eu seja ousado no falar, que eu seja ousada no falar, como me cumpre fazê-lo. Como representante de um reino que não é daqui. O meu reino é o reino dos céus. Meu reino é um reino eterno. Meu rei não é daqui. É uma embaixada do céu. O meu rei é Cristo. E ao mesmo tempo que eu sou a embaixada, eu sou embaixatriz, né? Não embaixadora, embaixatriz. É lindo. E aí vem as saudações finais e a bênção apostólica, que é típica de Paulo. E para vós também, para que vós também possais saber como eu estou e que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, ele está escrevendo a carta e está enviando através de Tíquico aos Efésios, a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso. Então, ele está ali escrevendo e mandando. Tíquico é o porta-voz dessa carta, é o porta-voz dessas notícias. Assim como nós também somos porta-vozes da notícia do céu. Olha quanta coisa que dá para tirar daqui. Foi com esse objetivo que eu vos enviei, para que saibais da nossa situação e para que ele vos console o coração. Eu estou mandando essas notícias para que vocês fiquem consolados. Não é para vocês ficarem tristes porque eu estou preso, porque eu estou em corrente. Eu não pertenço a esse reino aqui que me prendeu. Então, não é para você ficar triste. Então, quando a gente tem essa convicção de que eu não pertenço a esse reino, gente, eu não vivo com medo do Covid, eu não vivo com medo da morte, eu não pertenço a esse reino. Quem conhece a minha vida, quem conhece os meus dias, é o Senhor. Então, eu não vivo com medo, porque eu sei a que reino eu pertenço. Eu não estou livre de viver no mundo, mas eu posso não deixar o mundo me afetar. Né? Então, entenderam da onde que eu vivo? Da onde que eu me movo? Eu me movo daqui, ó. Porque se eu viver na carne, eu vou viver aqui. O inimigo já venceu aqui, porque ele está aqui. Se eu andar aqui na carne, ele está acima. Mas quando eu ando daqui, eu ando como aquele que já venceu. Gente, eu falo, meu peito queima, porque eu vivo como quem já venceu. Porque eu vivo do lado daquele que já venceu. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. A Paula, ela saiu porque ela tem prova a filha dela, por isso que ela colocou aí no... Na verdade, a gente já passou daqui. Aqui não tem como passar por aqui sem falar de tudo isso. Não, ficou show. Vamos lá. E aí, com esse objetivo, eu enfiei. Aí a saudação de Paulo, que é típica dele. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor, com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor sincero e incorruptível. Então, essa é a saudação de Paulo. Amém. Esteja convosco, que a graça esteja convosco, a paz, o amor, a fé estejam convosco. Ele fala essa saudação linda.
Então, aí a gente fecha essa carta de Efésios fazendo esse... Deus veio ao nosso encontro, depois ele nos mostrou como nós devemos nos relacionar para estarmos prontos para uma batalha que é real. Ela é Até real. o Paulo, até no fim, ele é profundo, né? E olha só, no 25, ele fala assim, ó, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Olha a profundidade do que Paulo está falando aqui. Amém. Então é muito profundo, né? É lindo. E assim, Paulo é complexo. Por isso que a gente vê uma carta de 6 versículos. Paulo é uma pessoa complexa. Paulo era cultíssimo. Paulo era uma pessoa assim, culta, preso numa guarda que é de elite. Paulo não é qualquer um. Paulo é uma pessoa complexa. Então ele fala, imagina um erudito hoje falando. É um erudito falando. Eu imagino um Olavo de Carvalho falando hoje. Sinceridade, o meu fala com amor sincero e incorruptível. É um amor que não se corrompe. É muito, muito além. É por isso, Angela, que às vezes, por exemplo, você pode fazer sei lá, o curso mais top da galáxia. Se você não tiver uma bagagem, isso daí só vai te servir até um certo limite, conforme a bagagem que você tem. Uhum. Senão, não faz muito sentido. Quanto mais bagagem que nem o Paulo falando aí, ele estava falando com uma profundidade porque ele tem uma bagagem gigantesca. E quem vai perceber isso? Alguém tem que ter uma bagagem, senão você não consegue. Por exemplo, se você passar e ler por cima, por exemplo, que nem eu já li algumas vezes já, mas eu passei por cima. Nunca tinha parado para extrair tantos códigos de Efésios. De jeito nenhum. Gente, foram 2 semanas estudando Efésios. Um livrinho de 6 capítulos. E foi dado uma acelerada agora, porque senão não ia sair dele. Foi, eu dei uma acelerada aqui para terminar hoje, porque a gente tem um outro livro que é surpresa aí. Qual será, hein? Agora a gente vai, pensa numa Spoiler para amanhã? Eu vou dar um spoiler, pensa numa sequência. Nós falamos de quem é Jesus, do que ele veio, qual é a função, qual o papel da cruz, o que foi, todo o ministério público de Jesus, a morte e a ressurreição. Aí a gente falou de Deus vindo ao nosso encontro, do posicionamento, do ajuste de todos os papéis para que a gente enfrente essa batalha que é real. E a gente vai falar depois de como viver por princípios. Pronto. Spoiler, Para que já falou tudo já. Como viver por princípios. Né? A gente vai falar um pouquinho dos princípios. É então, muito você que... Alex. É demais. Então, você que está nos assistindo, você não pode perder os próximos episódios, porque nós vamos falar de princípios. Olha, a Ângela já deu aí, já entregou o ouro, hein? Então, não perca. Será que eles pegaram? Será que eles pegaram spoiler? Então, você que está querendo participar dessa sala do Kairos, você vai fazer o seguinte, na descrição desse vídeo, lá vai estar o link para você cair para o Instagram, na bio você vai para um link para o Telegram, e ali nós vamos estar uma galera, e vai ser postado todos os dias, de segunda a sexta-feira, esse link para você entrar para essa sala, para você ter esse bate-papo descontraído, você alinhar as 3 esferas, você fortalecer seu espírito, você ter uma luz, uma direção, um alvo, algo que vai edificar você e todo aquele que está ao seu redor. A Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando a luz chegar até você, não vai iluminar só você, mas todo aquele que estiver em sua volta vai ser iluminado pela luz, que é essa que a gente estamos aqui, da palavra de Deus. Beleza? É isso mesmo, Ângela? E vamos orar? Bom, vamos orar.
Posso Então, orar? como... Pode ser. Não, você não orou no começo, né? Hoje foi a Val com oração italiana. Pode orar. Não, eu vou deixar você orar. Eu vou deixar você orar agora que já veio com todo esse resumo, todo esse Pai. fortalecimento aí. Foi muito, muito gostoso a oração da Val. Eu sempre gosto quando a Val ora em italiano. Eu acho sensacional. Vamos lá, então. Papai, em Vamos. nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu o privilégio de entender um pouquinho, um pedacinho dessa profundidade de Paulo, porque nós entendemos que essa é a sua medida para hoje. O Senhor nos dá a sua medida, o Senhor vai nos expandindo, o Senhor vai nos amadurecendo, para que nós estejamos prontos a não viver mais como crianças, jogados de um lado para o outro, mas de uma posição de maturidade, uma posição de guerreiros mesmo. Nós somos os seus guerreiros que vestimos a armadura, que vão à guerra, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, porque não é a igreja que tem que temer a porta do inferno, mas é o inferno que tem que temer a igreja que entendeu o seu papel, entendeu o seu chamado nesse mundo. Oh, papai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu a vitória em Cristo Jesus. O Senhor já nos colocou sentados nas regiões celestiais com Cristo, porque nós estamos sentados com Cristo à sua direita. Ah, Pai, como é grande a honra que nós temos no Senhor. Pai, nós te louvamos por poder fazer parte, Senhor, dessa embaixada e também sermos seus embaixadores nesse mundo, mas ao mesmo tempo sermos guerreiros levantados pelo Senhor, vestidos com essa armadura, porque estamos em guerra sim, mas nós estamos revestidos da tua armadura. Senhor, nós temos o escudo da fé, nós temos a espada do Espírito, que é a tua palavra. O Senhor nos deu a autoridade no nome de Jesus. Senhor, e diante desse nome, todo joelho tem que se dobrar, todo inimigo tem que se render e sair em nome de Jesus. Oh, Pai, que nome lindo. Senhor, nós abençoamos o código, nós abençoamos esse grupo que o Senhor levantou. Nós abençoamos no nome de Jesus, assim como nós abençoamos aquela lista que tem pedido sobre oração de família, de saúde, pessoas que estão internadas, que o Senhor visite, mas nós abençoamos com a cura, nós abençoamos, Senhor, com a tua graça, Pai, como a Paulo abençoava a igreja, como Paulo abençoava as pessoas, aqueles que creem, que sejam alcançados pela nossa bênção, em nome de Jesus, com a shalom, paz, saúde, prosperidade e alegria em plenitude, no nome de Jesus. Senhor, abençoa também aqueles que estão ouvindo essa mensagem agora, que vão ouvir essa mensagem, nós abençoamos a vida deles, para que os caminhos sejam abertos, para que essa mensagem chegue aos seus corações e que sejam abertos os seus entendimentos, a mente e o coração, para que a palavra entre e encontre um coração pronto, uma terra boa, preparada, para que essa semente caia e ela possa florescer e dar muito fruto. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um que vai ouvir essa mensagem e que a salvação os alcance, que a edificação os alcance. Em nome de Jesus, nós abençoamos também essa noite de sono para nós, o dia daqueles que vão começar o seu dia, a nossa noite de sono, para que seja uma noite de descanso, porque o nosso descanso vem do Senhor. Porque em paz deitamos e logo adormecemos, porque o Senhor é quem cuida de nós. Pai, eu te louvo e te agradeço no nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, o Senhor, o meu Salvador, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. E aí? Fechou. Olha para amanhã, parando aqui. Stop